Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma satisfação, alegria estarmos aqui mais uma vez para a gente poder passar o conteúdo da lição do próximo domingo. Será no dia 2 de fevereiro do ano de 2025. E o tema da nossa lição é sobre a divindade do Senhor Jesus. Mais especificamente, que Jesus é Deus. É a lição número 5. Nós vamos ver o texto áureo da nossa lição que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a nossa lição, ou melhor, o nosso texto de ouro, né? E o melhor, o texto áureo. A verdade prática diz que a divindade do Senhor Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelado no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, fica bem claro para nós que quando nós abrimos as Escrituras, tanto no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, a gente percebe que está bem claro, né, explicando sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos propondo aqui nesta noite. Na verdade, o tempo, mesmo para o professor da Escola Bíblica Dominical, eu acho que ele é curto, né, para a gente discutir um tema tão interessante e importante com relação à teologia bíblica do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vai tentar passar algumas informações para os irmãos, nós vamos voltar para as Escrituras, vamos ler alguns textos bíblicos que trazem essa confirmação da divindade do Senhor Jesus Cristo, que é incontestável. As Escrituras mostram tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu achei muito interessante essa verdade prática, que ela fala que está muito clara e direta na Bíblia, e além de ser revelado no ministério terreno de Jesus. Então, toda vez que a gente abre os evangelhos, a gente não precisaria nem das cartas paulinas, das epístolas pastorais, as epístolas universais, o livro do Apocalipse. Estou falando no sentido de trazer ao esclarecimento sobre a divindade do Senhor Jesus. Os evangelhos, os sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, que também vem trazendo essa defesa com relação à divindade do Senhor Jesus Cristo, já seria suficiente para comprovar, para provar e comprovar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, ela está revelada no ministério dele, nos milagres que ele realizou, na forma como que as pessoas abordavam o Senhor Jesus. Eles sendo judeus, eles tinham conhecimento sobre o monoteísmo, a adoração de um único Deus, e Jeová é o único Deus de Israel, mas eles não tiveram nenhuma dificuldade em adorar a Jesus, em reconhecer a glória de Deus manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui também falando sobre a manifestação dos atributos, né? O pastor Ezequias Soares, ele vai falar dos atributos incomunicáveis, né? Que só Deus ele possui, ele não compartilha com a sua criação. E esses mesmos atributos é tanto visto na pessoa do Senhor Jesus, como do Pai e também do Espírito Santo. E é muito importante porque eu, particularmente, como estudante, leitor das Escrituras, todas as vezes que eu vou deparar com essa doutrina da cristologia, da divindade do Senhor Jesus Cristo, mesmo quando a gente estuda sobre o Espírito Santo, sobre Deus, até a ontologia, o Pai, a gente percebe que a gente não sabe, a gente vira e mexe, né, uma volta ou outra, a gente vai falar sobre a questão também da Trindade, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes que a gente dê prosseguimento, eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma oração. Você que vai nos assistir, né, que eu espero que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e que o seu entendimento possa ser aberto, o nosso entendimento possa ser aberto para a gente compreender essa verdade incontestável da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus neste momento. Querido Pai Celestial, cuja presença nós estamos aqui nesta noite, queremos te agradecer por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede para ministrarmos esta lição da Escola Bíblica Dominical que será estudada no próximo domingo. Te agradecemos por tudo, pela vida, pelas tuas misericórdias e a tua bondade.
Deus, que a tua palavra possa alcançar os nossos corações. Fale conosco através da ministração dessa palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a tua palavra. Fale conosco, meu Deus, por meio da ministração dessa palavra, acerca da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pontuar uma coisa aqui, que tem um texto na Bíblia. Como nós estamos tratando sobre heresiologia, que será o tema desse trimestre, eu particularmente, eu acho muito interessante esse texto da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo número 4 e o versículo número 4. Fica fácil até da gente gravar, capítulo 4, versículo número 4. O texto diz assim, eu vou usar aqui a versão, é melhor a gente usar a corrigida, mas eu estou com a Almeida século 21. Diz assim o texto, nos quais, ou entre os quais, o Deus deste século, veja bem, é Deus com D minúsculo. Como a gente vai tratar sobre a divindade do Senhor Jesus, o pastor Ezequias Soares ele faz menção aqui das testemunhas de Jeová, que não tem nada a ver com o cristianismo ortodoxo bíblico. Eles, na versão da Bíblia que eles usam, das escrituras que eles usam, eles colocam no prólogo de João, capítulo 1, Deus com D minúsculo, para se referir ao Senhor Jesus, sendo que o original é Deus com D maiúsculo. Aqui nesse caso, ele está falando, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam, não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que eu gostaria de falar? Quando eu estava lendo esse texto, quando eu estou estudando, quando a gente trata sobre a questão das heresias, das seitas, é bom a gente observar o seguinte, toda pessoa que está debaixo de uma seita, que não tem nada a ver com as escrituras, com a palavra de Deus, talvez nós não vamos citar aqui alguns que eles nem gostam de que se refiram a eles como seita. Mas a gente sabe que existe várias que não tem nada a ver com as escrituras. Os unicistas, é o caso aqui específico das Testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia, que tem uma semelhança, a doutrina bíblica deles tem uma semelhança com as Testemunhas de Jeová. Inclusive, até me lembrei aqui, porque eu já ministrei uma palestra, né, para candidatos, tenho ministrado, e justamente a matéria é sobre cristologia. E a gente fala sobre a humanidade de Cristo e também sobre a sua divindade. E eu peguei até um áudio que está no YouTube do professor, né? Eu esqueci até o nome dele aqui no momento aqui, que ele fala muito bonitinho. Ele é um adventista. Esqueci o nome do rapaz, mas provavelmente vai vir aqui à minha mente. E esse moço, ele fala assim abertamente que o arcanjo Miguel é Jesus, né? A gente vai ver aqui no decorrer da lição, quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor no Antigo Testamento, uma referência antes da encarnação de Jesus, do Verbo, mostrando que aquele anjo do Senhor ali era o próprio Jesus. Mas a Bíblia não fala que é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é um outro personagem. Tanto é que no livro de Judas, quando a Bíblia fala que Satanás disputava o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel, ele não ousou dizer a palavra eu te repreendo. Ele diz o Senhor te repreenda. Então estava se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Então Miguel, ou mesmo o Gabriel, ou qualquer outro anjo que a Bíblia define, parece pelo menos uns 3 por nome, na Bíblia que nós manuseamos e estudamos, esses personagens são personagens à parte, não tem nada a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu estou querendo falar com isso aqui? É que é natural, é real que as pessoas que fazem parte dessas religiões, que não tem nada a ver com as escrituras, são seitas. Eu falo sem medo de errar, que estão debaixo de trevas. Porque a Bíblia está falando aqui que o Deus desse século cegou o entendimento.
Então, quem é que pode abrir a nossa mente e fazer a gente compreender a realidade, a ortodoxia real, o significado real da palavra de Deus? É o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse que quando ele viesse, ele faria a gente lembrar, e também ele tem uma proposta de dar entendimento e compreensão quando a gente estuda as Escrituras e lê a Bíblia. O que Satanás faz? O arqui-inimigo de Deus. É até bom a gente pontuar aqui que, ainda que as Escrituras, porventura, venham citar Satanás como adversário, ele não é páreo para Deus, porque Deus não tem adversário. Quando a gente fala de adversário, a gente fala, vamos dar um exemplo aqui, as lutas tradicionais hoje de MMA, jiu-jitsu, judô, as artes marciais, o boxe, a gente fala que o fulano de tal vai enfrentar o adversário tal. Por quê? Entre esses dois competidores, alguém pode ganhar ou alguém pode perder, né? Não dá empate. Essa é a verdade nessas lutas de boxe ou artes marciais. Então a gente diz que tem adversário. E normalmente o adversário, a categoria é respeitada, peso, altura, idade, né? Até a forma, o tipo de luta que a pessoa vai lutar, ele tem que estar apto para aquilo. Agora, no caso de Deus, Deus não tem adversário. Ninguém mede com Deus. Ninguém chega aos pés de Deus, né? Alguém disse assim, que nós somos uma vela e Deus é uma fornalha. Deus, ele tem inimigos, adversários não. Né? Porque se a gente fosse falar no entendimento humano, significa que a pessoa estaria no pé de igualdade para competir com Deus. Nós entendemos pela palavra de Deus que não, ninguém pode contra o nosso Deus. Portanto, todas as vezes que a gente entende isso, né? E tem uma outra expressão, não sei se a gente pode falar jargão, que às vezes a gente usa dizendo que Satanás, o arqui-inimigo de Deus, o nosso inimigo no mundo espiritual e juntamente com os demônios, a gente usa a expressão assim, dizendo que ele não se preocupa com as pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho. A gente está enganado. Porque se ele não preocupasse, essas pessoas não estariam com seus entendimentos entenebrecidos, debaixo de trevas, para compreender o plano da salvação em Cristo Jesus. É claro que ele tem preocupação em essa expressão que a gente usa, né, para destruir a nossa vida espiritual. Mas ele prende as pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, na verdade elas são prisioneiras e cativas de Satanás. Né? É o caso das pessoas que estão debaixo das seitas. O entendimento está obscurecido, está em trevas, ela não consegue entender. Por isso que o papel do Espírito Santo também, entre outros, é abrir o entendimento da pessoa para ele compreender o plano da salvação. Eu gostaria de deixar esse verso aqui para nossa consideração. Agora, falando sobre o Senhor Jesus, a gente encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Eu quero já de antemão pular lá para a nossa conclusão da lição. Mas conclusão? Você nem começou? Mas eu acho interessante isso aqui, porque essa conclusão ela é muito importante para o nosso entendimento com relação à pessoa do Senhor Jesus. Diz assim, olha, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Ninguém pode salvar. Um anjo não pode salvar. Se nós colocássemos na categoria da hierarquia dos anjos, o arcanjo Miguel, que é o príncipe de Israel, um anjo poderosíssimo, né? Que ele abriu o caminho para o anjo Gabriel trazer uma mensagem para o profeta Daniel. Uma pessoa, por mais piedosa que ela seja, vamos falar sobre o budismo, né? O Siddhartha Gautama lá, que é o Buda, ele diz, segundo a doutrina budista, ele alcançou o ponto máximo da iluminação, né? Os homens mais santos lá, que é os sadhus do hinduísmo, na Igreja Católica, os sacerdotes que porventura sejam os mais piedosos, ou os pastores e sacerdotes mais fiéis, ou os homens santos e profetas de Deus do Antigo Testamento, nenhuma dessas pessoas tem condição de nos salvar. Salvar do pecado, da condenação do pecado, do inferno. Por isso que ele está falando aqui, olha, só Deus pode salvar. Conclusão, somente ele, com letra maiúscula, é o Salvador.
Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Eu achei isso aqui importantíssimo, né? Se ninguém pode salvar e só Deus pode salvar, e Jesus é o Salvador da humanidade, ele tem que ser Deus. Você pode abrir a sua Bíblia outro dia lá, na sua casa, ou neste momento que você vai assistir, no Evangelho de João, no capítulo número 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Ela declara mais à frente, depois que Jesus traz toda aquela revelação relacionada à pessoa dela, que ela fala para os samaritanos: eu encontrei, porventura não é este o Salvador do mundo? E Jesus realmente é. No livro do profeta Isaías, que eu disse aqui, do capítulo 59, versículo 16, a Bíblia diz assim: ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Ele se vestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Verso 17. E pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Ele lhes retribuirá conforme as suas obras, aos seus adversários ira, e aos seus inimigos a recompensa devida. Ele dará a sua recompensa às ilhas. Você está vendo aqui que a salvação ela provém somente de Deus? O profeta está falando aqui. E como é que foi isso? Ele fala de braço aqui, está falando do Senhor Jesus Cristo. É a forma como Deus encontrou para trazer a salvação para a raça humana, para a humanidade. Agora vamos voltar aqui para o texto bíblico. Depois a gente pode até ler mais algumas outras passagens, né? Na introdução aqui, vamos voltar para a nossa lição, o comentador ou plano de aula diz assim: a divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Então, se você abrir as Escrituras no Antigo Testamento, é um livro completo, como diz o escritor aos Hebreus, é uma espada que penetra até a divisão da alma e espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Todas as coisas estão desnuda ou descoberta diante dos olhos de Deus. Então, quando a gente abre o livro de Gênesis, a gente já acha lá no capítulo 3, versículo número 15, falando da promessa de Deus em trazer uma pessoa que viesse para salvar a humanidade. Quem é essa pessoa? O Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, vamos lá para os objetivos da lição. Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina do Senhor Jesus. Quer dizer, demonstrar que Jesus é Deus. Eu quero me adiantar aqui. Toda vez que você abre os evangelhos, você vai encontrar pessoas à procura de Jesus e essas pessoas adorando Jesus. Jesus não recusava ser adorado e nem os seus discípulos, que eram judeus monoteístas, eles iam contra essa forma de adoração. O segundo tópico, ou melhor, o segundo objetivo é explicar a heresia do arianismo, que ela também ela está hoje nos nossos dias. Quem era ário, né? E o que é essa doutrina? Terceira coisa, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Então, esses são os três principais objetivos da nossa lição. Como eu estava falando, aqui a palavra-chave, né? A palavra Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, né? Está lá no livro do profeta Isaías. Temos os tópicos principais aqui da lição. A doutrina bíblica da divindade do Senhor Jesus. Jesus é Deus. Seus atributos absolutos. A heresia que nega a divindade de Jesus, o arianismo, que veio por causa do nome de um presbítero de Alexandria, no Egito, chamado Ário. Suas explicações, como é que a gente soluciona essa controvérsia. E o terceiro e último ponto vai falar sobre as implicações do arianismo na atualidade. Tradução da Bíblia, né? Ou melhor, do texto usado pelas Testemunhas de Jeová, das Escrituras, tradução do Novo Mundo, que não tem nada a ver com o Evangelho, não confunda, né? Cristianismo com Testemunhas de Jeová. Os movimentos orientais e alguns outros grupos. Ok? Muito bem. Na nossa introdução,
o escritor ele vai falar aqui que o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. Como eu disse aqui no início, olha, Jesus ele nunca recusou ser adorado pelas pessoas que vinham a ele. Eu poderia citar aqui alguns exemplos, né? Nós temos o caso do Simão, o Pedro, né? O próprio Tomé, que ele não tinha visto ainda o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Nós temos o caso de um leproso que foi em busca do Senhor Jesus porque ele estava enfermo. E a Bíblia fala que ele adorou Jesus a princípio, né? E vários outros personagens nas Escrituras que adoraram Jesus. E só Deus é digno da adoração humana, né? A criação, nós seres humanos inteligentes e racionais, nós só podemos adorar o único e verdadeiro Deus. Só Deus é digno. E só há um Deus, né? Mas com relação ao Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele também recebeu a adoração das pessoas. O apóstolo João, no evangelho, do seu evangelho, né, que ele escreve, ele vai falar lá no prólogo que ele descreve o verbo com os atributos da deidade, que significa divindade. Aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então, todos os atributos que estão relacionados ao Pai e ao Espírito Santo, a Bíblia também fala que esses atributos, eles também estão relacionados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala dos atributos, por exemplo, os 3 atributos principais, que é a onisciência, a onipotência e a onipresença, eu creio que são esses 3, ninguém possui esses atributos, somente Deus, somente a Trindade, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, ele possui todos esses atributos. Mas você pode perguntar assim, mas vem cá, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele usou a onipresença? Claro que não. Humanamente falando, não. Mas ele usou uma expressão, se onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Ele está falando ali porque, na verdade, apesar que a gente tem algumas dificuldades para compreender algumas doutrinas bíblicas, principalmente essa com relação à Trindade, né? Toda vez que a gente depara com o Senhor Jesus, se nós tivéssemos uma visão do Cristo glorificado, na verdade o Pai também está ali, o Espírito Santo também está ali. Então, eles são com personalidades distintas, mas na verdade inseparáveis. Não existe desarmonia, desacordo, desentendimento entre a Trindade. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que o Senhor Jesus faz é perfeito. Tudo que o Espírito Santo faz também é perfeito. Então, todos os atributos da divindade estavam em Cristo. Mas com relação à humanidade dele, esse período dos 33 anos e alguns meses que ele passou aqui na Terra, a gente entende que houve uma limitação, mas o poder, a plenitude da divindade estava em Cristo. Paulo fala isso, me parece que aos Colossenses, né, que nele habitou toda a plenitude da divindade. Aos Filipenses ele fala que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se tomando a forma de servo. Mas Jesus poderia, mesmo humanamente falando, recusar até ir para a cruz, não querer ser crucificado, porque ele é Deus, mas ele foi como homem, ok? Então, na nossa introdução aqui, nós já falamos aqui, né, sobre João descreve o Senhor Jesus, o verbo, com todos os atributos da deidade. No primeiro tópico, nós vamos ver a doutrina bíblica da divindade do Senhor Jesus. Jesus é Deus, isso é incontestável, né? O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus. João, ele está aqui fazendo uma defesa, né? Uma apologética com relação à divindade do Senhor Jesus, para aqueles que negavam
que Jesus era Deus. Então, por isso que ele fala que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Aí, a parte B desse versículo diz assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, está bem claro aqui, quando ele se refere à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, né, que ele é Deus. No segundo tópico, nós já tínhamos adiantado alguma coisa sobre os atributos, né, da divindade. Nós vamos ver aqui esses chamados atributos absolutos ou atributos incomunicáveis, né, que está falando da transcendência de Deus, que Deus está acima de toda a criação. Quando a gente fala dos atributos comunicáveis, que a teologia descreve, ela define como aqueles que chama da imanência de Deus. Deus vem ao encontro da humanidade e ele compartilha desses atributos, né, com a sua criação. Nós poderíamos citar aqui a questão da justiça, do amor, da misericórdia e outros mais. Mas aqui está falando o seguinte, olha, os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como a onipotência, está citando alguns aí, né? A eternidade, a onisciência e a onipresença. Deixa eu só falar uma coisa aqui sobre essa questão da eternidade. A eternidade, só Deus é eterno, quer dizer, a Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, que ele não tem princípio de dias e nem tem fim. Agora, o homem, por exemplo, quando ele foi criado, quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados com a particularidade de não morrerem mais. Hoje a gente depara, né, com essa questão da morte, até o escritor Paulo aos Romanos, ele fala que o salário da morte é o pecado. E essa questão da morte, ela realmente, assim, ela machuca a gente, porque a gente não quer perder ninguém que a gente ama e nem mesmo a gente quer morrer. Essa é a realidade. Eu acho que a maioria das pessoas não querem morrer. Portanto, o homem ele foi criado com a capacidade de não morrer, a princípio. Por causa do pecado, da queda dos nossos primeiros pais, entrou a morte no mundo. Então, a imortalidade ela é diferente da eternidade, porque o imortal ele pode ter um princípio, a eternidade não. Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo não tem princípio de existência, de vida. Né? Então, isso aí está falando da eternidade. Com relação à onipotência, são palavras que vêm do latim, né? Poder, oni, único. Onisciência, quer dizer, saber todas as coisas ao mesmo tempo, conhecer. Tudo isso está descrito assim, com particularidades, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu citei aqui o texto de Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12, quando o escritor ele fala sobre uma característica, né, da palavra de Deus, chamando ela de viva e eficaz, e ele fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar, quer dizer que Deus ele vê todas as coisas, conhece tudo ao mesmo tempo, isso é onisciência. Tem um salmo também, me parece que é o 139, quando Davi fala assim, Senhor, para onde eu me ausentarei da tua presença? Onisciência. Todos esses atributos da divindade aqui, que está relacionado ao Pai, ao Espírito Santo, eles também se aplicam à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. A onisciência, Jesus sabe todas as coisas. A onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A princípio, com relação à humanidade de Cristo, a gente já falou um pouquinho aqui antes, Jesus tinha suas limitações físicas porque ele estava como homem, certo? Mas depois que ele ressuscitou, ele disse, todo o poder é me dado nos céus e na terra. E se ele quisesse também saber de tudo ao mesmo tempo, ele saberia, mas a princípio ele não teve como usurpação ser igual a Deus. A divindade estava e esteve e estará sempre no corpo de Jesus. Questão da onipresença, quer dizer, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe de tudo, conhece tudo, a onipresença está lá no Salmo 139. Aonde é que nós vamos nos ausentar da presença de Deus, que Deus vê todas as coisas? Então, todos esses atributos aqui incomunicáveis, que ninguém tem, nem Satanás, nem os demônios, nenhum ser humano consegue ter,
jamais conseguirão. Deus, só ele possui essas particularidades. Ok? Ainda no segundo tópico, está falando que os atributos, sobre os atributos absolutos, a onipotência, vem o significado aí, né? Ter todo o poder, ser todo poderoso. E Jesus é onipotente. Então tem os textos aí de Mateus 28, 18, Apocalipse número 1, capítulo 1, versículo 8, e também falando sobre a eternidade de Jesus. Outro detalhe, a gente percebe que Jesus ele já existia antes mesmo da criação com o Pai, né? Quando no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus fala sobre a criação, né? A gente pode até verificar lá o texto bíblico, o capítulo 1 e o versículo 1. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa palavra Deus aqui significa a Trindade. Deus estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O livro de Provérbios, capítulo número 8, vai falar sobre a questão da sabedoria. Está falando de Jesus na criação, né? O livro o Evangelho de João, capítulo 1, que é o prólogo, ele também está falando da criação e mostrando que Jesus estava também criando junto com o Pai. Ok? Então aqui está mostrando aqui a onipotência, que Jesus tem todo o poder, ser todo poderoso. Não custa nada a gente pontuar aqui sobre a questão do poder. Poder significa autoridade, capacidade para fazer alguma coisa, né? No mundo espiritual, mesmo na parte física e material, a gente pode dizer que a gente fica enfermo e a gente fala assim, Jesus tem poder para curar. Então essa é uma capacidade que Jesus tem. A gente não exclui aqui os benefícios dos médicos, da medicina que traz para a humanidade, né, a evolução da medicina. Mas Jesus ele pode curar as enfermidades porque ele tem poder. Tanto é que ele, na ressurreição, ele fala, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele tem poder. E outra coisa, Jesus ele delegou isso para os seus discípulos, para nós servos. Ele passou essa autoridade para nós. Tanto é que no Evangelho de Marcos ele diz que se nós acreditarmos, colocaríamos as mãos sobre os enfermos, receberíamos esse poder, essa unção de Deus, e eles seriam curados. Que esse poder não é nosso, esse poder é de Jesus. Um outro detalhe mais importante que eu também gostaria de pontuar é a autoridade do nome de Jesus. A gente costuma falar assim, por exemplo, quando você depara com uma pessoa possessa, possuída por demônios, você pode invocar o nome de quem que você quiser e os demônios não vão sair. Na verdade, os demônios não saem por causa da autoridade do nome da pessoa, do personagem humano. Eles são expelidos, eles são expulsos pela autoridade do nome de Jesus, a graça e a unção que está na vida do servo ou da serva de Deus, né? Então Jesus disse que nós expulsaríamos demônios na autoridade do nome dele. Você vê que o poder do nome de Jesus, Jesus poderia ter um outro nome, né? O nome Jesus significa Yeshua, né? Quer dizer Salvador, do hebraico. Esse nome é uma variante, parece que do nome Josué, que significa Salvador, que é aquele sucessor de Moisés, o líder do Antigo Testamento. Portanto, a autoridade do nome Jesus é por causa da pessoa do Senhor Jesus, porque ele tem poder. Então, quando a gente invoca o nome de Jesus sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre os problemas, né, como disse o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Quer dizer, ele está falando de oportunidade. Mas quando a gente usa o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, ela está vinculada à pessoa bendita do Senhor Jesus. Por isso que o nome tem poder. Você chega diante dos demônios, os demônios vão embora, porque eles conhecem não só o nome, eles conhecem quem está por trás do nome, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa confiança, né? Invocar esse nome sobre os enfermos para eles serem curados. Então está falando aqui da onipotência. Assim como o Pai tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus também é o Todo-Poderoso. Ainda seguindo sobre os atributos absolutos de Jesus, a questão da onipresença.
é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Deixa eu abrir aqui uma questão aqui. Talvez, assim, quando a gente está falando sobre a questão da doutrina da Trindade, do Espírito Santo, de Deus, do próprio Senhor Jesus, é claro que a gente tem algumas dúvidas, e essas dúvidas a gente não vai conseguir resposta aqui nessa vida, não. Mas o necessário, o suficiente para a gente viver o cristianismo, andar na presença de Deus, Deus já deixou nas Escrituras, na sua palavra. Mas eu gostaria de passar para vocês uma coisa que eu acho interessante. Quando eu estudava sobre a doutrina de Deus, a teontologia, sobre a pessoa do Pai, de Deus, é claro que quando a gente fala de Deus aqui, não está excetuando o Senhor Jesus e nem o Espírito Santo. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando do Pai, Filho e Espírito Santo. E tem um teólogo, eu não sei se a pronúncia está correta, ele vai falar o seguinte, que nós não vamos conhecer Deus de forma plena na eternidade, quer dizer, completa, total. Nós vamos ter um conhecimento. Por quê? E agora eu esqueci até o nome do teólogo também, né? Mas depois eu acho que eu lembro aqui. Porque, na verdade, Deus ele não tem limites, né? A sua grandeza, a sua majestade, a sua pessoa, o seu conhecimento, a sua sabedoria não tem limites. Nós somos criaturas limitadas, então a gente não vai conseguir, nem na eternidade, eu concordo com ele em gênero e número, nós não vamos conseguir nem na eternidade absorver todo o conhecimento relativo a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Isso vai ser um processo e nunca nós vamos chegar ao ponto de dizer, já sei tudo sobre Deus, já sei tudo sobre a divindade, porque isso vai ser um processo na eternidade, porque Deus não tem limites, né? O seu entendimento, a sua glória e grandeza. Então, existem algumas coisas que a gente não consegue entender aqui perfeitamente, mas a gente aceita pela fé. Com relação a Jesus, ele diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu chegar no céu, isso aqui às vezes passa pela nossa mente, né? Como é que vai ser lá o Jesus que a Bíblia fala, o Jesus histórico, que teve um corpo glorificado? Como é que a gente faz para poder entrar em contato com ele? Difícil, né? Esse negócio, né? Mas, na verdade, isso aí é um corpo. Nós vamos ter um corpo glorificado, né? Jesus tem um corpo glorificado. De uma certa forma, nós vamos ver Jesus, eu penso assim, né? Uma definição física. Mas ele vai estar presente em todos os lugares, como ele já está presente em todos os lugares, pelo Espírito Santo. Jesus está em todo lugar, porque isso é uma particularidade também dele, que é os atributos absolutos, que fala da sua onipresença. A onisciência, ainda falando dos atributos incomunicáveis, é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. Jesus possui também esse atributo. Está aí em Mateus, João, né, dos evangelhos, mostrando que Jesus ele tem um conhecimento prévio de tudo. Ele sabia de todas as coisas, né? A Bíblia fala que Jesus conhecia a natureza humana. Você vê que Deus ele não precisa aprender nada, porque a onisciência aqui está definido que é o conhecimento perfeito, absoluto, que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. É bom a gente também pontuar aqui que Deus, pelo fato dele conhecer o presente, o passado e o futuro, ele não determina que as coisas têm que ser daquela forma, não. Ele conhece de antemão. As coisas elas podem mudar dependendo de como que é a reação do homem. Isso fala da nossa volição, do livre-arbítrio, né? A Bíblia fala que se nós cremos em Jesus, nós somos salvos, mas se nós não cremos, nós já estamos condenados. Quer dizer, no conhecimento de Deus,
Deus ele já tem conhecimento daquelas pessoas que vão rejeitar o evangelho e daqueles que vão aceitar o evangelho. Mas esse quadro ele pode ser mudado pelo comportamento ou a reação do ser humano quando ele ouve a pregação do evangelho. Ok? Então, na nossa síntese aqui do primeiro tópico, vai falar que a Bíblia demonstra de forma clara a natureza divina do Senhor Jesus Cristo, bem como seus atributos. Então, é incontestável. Aonde é que eu vou descobrir isso? Nas Escrituras, na palavra de Deus. Vamos passar para o segundo ponto agora, que é o segundo tópico, né? Que é a heresia que nega a divindade do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o comentador aqui ele vai falar muito sobre o arianismo. Mas a gente entende que não é só eles, não. Tem muita gente que nega, né, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Interessante que essa semana chegou uma senhora na minha casa, lembrei agora. Eu lembrei o nome do teólogo aqui, é Wayne Grudem, ou Wayne Grudem, né, que eu concordo com ele em gênero e número. Nós vamos conhecer Deus não de forma plena. Nós teremos um conhecimento parcial de Deus e esse conhecimento, a tendência é ele aumentar gradativamente. Wayne Grudem. Ele tem uma teologia sistemática dele. Voltando ao assunto que eu me lembrei aqui, de uma senhora que ela teve na minha casa, lá apertou o interfone, acho que foi até ontem, pedindo dinheiro. Normalmente eu não fico com dinheiro em espécie, né? Na carteira, muito pouca coisa rara. Às vezes a gente tem para dar uma oferta na igreja, né? E ela pediu dinheiro e eu não dou dinheiro. Normalmente tem muita gente que tem vício, né, em drogas, aí pede dinheiro para comprar álcool, outros entorpecentes. Aí eu falei, não tem dinheiro aqui não. Você tem algum alimento? Aí eu fui procurar minha esposa, que ela sempre está nessa área, né? Ela falou, tem um alimento aqui. Eu fui dar para a senhora lá o alimento. Eu até estranhei, né, que ela estava muito bem vestida, com um telefone celular. Não sei se aquilo era a gente fala aí smartphone, né? Mas eu acho que tem um outro negócio aí que eu tô achando que era o mais caro. Que eu esqueci o nome aqui agora, né? Que é da Apple. E ela falou comigo assim, Jesus te abençoe, Maria vai na frente. Eu peguei e falei assim, não, esse negócio de Maria pro meu lado, não. Com todo respeito à crença das pessoas, né? Respeito no sentido assim, não tem nada a ver com a sua vida, mas as escrituras diz, nós entendemos que a mãe do Senhor ela é uma pessoa extraordinária, mas quem salva é Jesus, tá? É Ele que é o único habilitado para nos conduzir à presença de Deus, porque Ele é Deus. Maria não recebeu a carga dos nossos pecados sobre si na cruz do Calvário, foi Jesus. Aí eu falei com a mulher assim, imediatamente, não, senhora, não aceita esse trem, não. Aí ela saiu para lá, né? Assim, Maria, eu não tenho nada a ver com Maria, meu negócio é com Cristo. De Jesus você falar, eu aceito. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o arianismo. Os primeiros a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas, que essa palavra aqui eram judeus, né? Acho que é o segundo século. Esses ebionitas aqui, Ebion aqui é pobres, né? Seguido pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo, que é considerado no quarto século, né? Ano 318, eu não sei se a gente fala aí terceiro ou quarto século, né? O presbítero de Alexandria chamado Ário, tanto é que no concílio de Nicéia, a Bíblia fala do primeiro concílio, está em Atos capítulo 15, tá? Só que esse concílio de Nicéia ele é chamado de concílio ecumênico. Então há crenças diversas. Na época do imperador Constantino, e existia lá também um outro historiador, né, chamado esse camarada, eu li até uma literatura dele, ele também estava lá junto com o Constantino, né? Então, nós temos esse historiador, Eusébio de Cesareia, e ele era contemporâneo de Constantino, do Ário, ele era um presbítero, só que o Ário ele não pôde participar do concílio porque ele não era um bispo. Então, só os bispos, né, que a partir
dessa hierarquia, dessa qualificação, que poderia participar deste concílio para definir sobre a questão da divindade de Jesus. Então, Ário, ele estava falando que Jesus não é Deus, né? Aqui vem, olha, está falando lá, o que é o arianismo? É o termo que vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Porventura tem Deus de primeira categoria? Só tem um único Deus, né? Então é isso aí que o Ário negava. Prosseguindo aqui, o arianismo, ele rejeitava a eternidade do Verbo. Portanto, se ele rejeitava a eternidade do Verbo, ele dizia que Jesus teve um princípio de vida, né? Insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. O arianismo, a heresia mais perigosa da história. A palavra de ordem do arianismo era: houve tempo que o Verbo não existia. Muito bem, irmãos. Preste bem atenção aqui numa coisa muito interessante, né? A gente estava falando aqui, eu lembrei do nome agora, o Rodrigo Silva. Ele é um cara muito culto, professor lá em São Paulo, né? De uma escola lá muito bem concorrida. E ele também é um arqueólogo. Sempre ele está com a Aline, que vão lá em Israel fazer pesquisas, arqueólogo, fala bonitinho. Ele que inventou essa bobagem lá de falar que o arcanjo Miguel é Jesus. Vamos ver o Antigo Testamento. Nós temos algumas passagens lá que o anjo do Senhor. Todas as versões que eu tenho na minha casa, a corrigida, a atualizada, a NVI é a única versão que, se não me engano, ela usa a expressão no livro de Atos dos Apóstolos, o artigo o anjo do Senhor. Na verdade, a maioria das outras versões que eu já li da Bíblia, ela usa o termo um anjo. Eu acho que a gente pode definir aí como um termo genérico, né? Não é específico. O Antigo Testamento já fala o anjo do Senhor. Por exemplo, o anjo que apareceu a Moisés quando a sarça queimava e não se consumiu, ardia. O anjo do Senhor que apareceu para Gideão, o anjo do Senhor que apareceu para Josué. E esse anjo do Senhor aí é uma teofania do próprio Senhor Jesus Cristo. A teologia ensina isso para a gente. E todas as vezes que essas aparições aconteciam, esses homens, eles adoravam esse anjo. E anjo não pode ser adorado. Então é o Senhor Jesus. Nós temos outro caso também de Sansão, né? O anjo que apareceu para Manoá. Ele até pergunta assim pelo nome dele, ele diz assim: por que perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? Lembra do livro do profeta Isaías, quando ele diz assim: e o seu nome será maravilhoso, né? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Deus forte, se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele sempre existiu. É tão interessante que o apóstolo Pedro, ele fala assim, ele usou a expressão assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos, ou do mundo, da existência, mostrando que na mente da Trindade, de Deus, do Filho, do Espírito Santo, Jesus já tinha até morrido. Então, porque para Deus ele é atemporal, o tempo não afeta a sua existência. Não é isto? Prosseguindo aqui. Suas explicações. O que o Ário falava? Ele dizia-se a seus seguidores, ou melhor, eles pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Então é muito perigoso isso aí, né? A pessoa pega versículos isolados para tentar provar uma doutrina herege, que não tem nada a ver com as escrituras. Eu aprendi na teologia, quando você estuda, por exemplo, a exegese bíblica ou hermenêutica bíblica, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Quer dizer, o que a gente tem que fazer? Comparações com os textos, né? Pegar o Antigo e ver o Novo Testamento, as profecias, o cumprimento. É muito interessante quando você abre o Evangelho de Mateus, por exemplo, os 3 evangelhos sinóticos, né, eles tiveram o objetivo, as pessoas a serem alcançadas, e a gente pode dizer que é o mundo todo. Mas, por exemplo, Mateus ele escreve para os judeus, Marcos escreve para os gentios, né?
ele usa muitas palavras latinas, né, que vai para os romanos. E o Lucas, ele escreve para um personagem específico lá, que é o Teófilo. Tanto é que Lucas escreve o seu evangelho e também o livro de Atos. O primeiro evangelho, segundo a teologia, a ter sido escrito, isso aí está falando da cronologia bíblica, é o evangelho de Marcos. E Lucas e Mateus, eles usaram o evangelho de Marcos como fonte, né, dos seus evangelhos. Porque alguns acreditam que Pedro ele citou para Marcos, né, os acontecimentos e ele relatou. Portanto, ele deveria vir primeiro no Novo Testamento, entre Malaquias e o Novo Testamento, o Novo Pacto. Mas por que Mateus foi colocado em primeiro? Então, os pais da igreja, os teólogos que colocaram Mateus em primeiro, porque eu aprendi na teologia o seguinte: Mateus ele serve como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus ele faz muita citação de profecias do Antigo Testamento relacionadas ao Senhor Jesus que tiveram o seu cumprimento cabal. Então isso é muito importante, né? Então por isso que a gente precisa ler a Bíblia toda, na sua totalidade, e fazer essas comparações, ok? As seitas e as heresias, o que eles fazem? Eles pegam alguns textos isolados, né? A gente poderia citar aqui a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que são os Mormons. Eles têm o livro de Mormon e também usam as Escrituras, a Bíblia. Mas o principal deles é o livro de Joseph Smith, né, que é considerado como o profeta do mormonismo. Os adventistas dos sétimo dias, eles colocam a profetisa chamada Ellen Goldwhite. E se você não lê o livro da profetisa, você está até perigoso aí para o inferno. Mas isso não é verdade, né? A gente vai para o inferno se a gente não crê em Jesus e não se apegar a ele. Prosseguindo aqui. As explicações do Ário. Segue algumas passagens bíblicas para dar sustentação às crenças, eu poderia chamar isso de problemáticas, não de emblemáticas de Ário, né? O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Está falando aqui tá falando da sabedoria. Esse texto de Provérbios, a gente acredita que se refere ao Senhor Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. E a vida eterna é essa, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como Senhor, né? Como Senhor. Então, esses textos bíblicos aqui, que ele pensou e pegou eles em separado. Eu fiz até uma anotação aqui. Esse texto de Provérbios, aqui, na verdade, tem uma tradução que fala assim: ele me possuía, né? Não é que Jesus fora criado, não, de forma nenhuma. A gente está vendo aqui que Jesus já faz parte da Trindade, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele já estava, sempre esteve na eternidade. Ele não tem princípio. E eu vou repetir aqui, a coisa mais importante dessa lição foi o que eu li aqui na sua conclusão. Jesus, só Deus pode salvar. Portanto, se Jesus é o nosso Salvador, ele tem que ser Deus. E outro detalhe, só Deus pode ser adorado. E Jesus é adorado porque ele é Deus, né? Muito bem. Prosseguindo aqui no outro slide, como é que a gente soluciona essa controvérsia? O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Eu disse aqui, a palavra é possuía. A tradução criou aqui, ela é opcional, pois o verbo hebraico é gana, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo bará, como em Gênesis capítulo 1, versículo número 1. Então Jesus sempre esteve lá. Isso aí é incontestável. Ainda sobre solucionar essa controvérsia, qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? O texto acima diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus, não é? No sentido de ser criado. Eu aprendi na teologia que Jesus é o unigênito e Israel o primogênito, o único de Deus. Primogênito aqui no sentido de filho. Único de Deus aí é no sentido de
vamos dizer assim, de categoria, pelo fato de ninguém ter as qualificações que só ele, o Pai e o Espírito Santo têm. Uma definição aí é prototokos, foi usada aqui no sentido de primazia. Jesus encarnado tem a primazia na criação. Jesus não foi criado, ele sempre existiu. Tanto é que ele esteve lá junto com o Pai e o Espírito Santo, trazendo à existência a criação. A síntese desse tópico número 2 é: Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Deus com letra minúscula. Agora, no último ponto, nós vamos ver aqui as implicações do arianismo na atualidade. Quais são as seitas, né, que estão, vamos dizer, abraçar essa doutrina herege? Primeiro aqui, ele está falando assim, exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do seu contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo, que são as Testemunhas de Jeová. Né? Então ele está falando aqui, trata-se de uma versão tendenciosa. O fundador das Testemunhas de Jeová, chamado Tésio, né? O Russell Tésio, acho que é um negócio assim, que eles não gostam de chamar de russelitas, né? Esse camarada foi o cara que trouxe essa porcaria para o mundo, né? Essa heresia do inferno. Na verdade, eles foram os instrumentos que Satanás usou para trazer essas heresias ao mundo. E é muito importante a gente também colocar aqui, ou pontuar, a gente está falando aqui sobre a questão de Jesus. Outro detalhe muito importante que eu gostaria de falar aqui, que a lição até não toca no assunto, mas assim, é um assunto muito vasto para a gente poder tratar com relação à pessoa do Senhor Jesus e à divindade. É sobre o pecado. Né? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 3, se não me engano, ali pelo versículo 23, ele fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não excetua, não retira a mãe do Senhor. Ela foi uma pessoa extraordinária. A gente não pode negar que Maria foi uma pessoa extraordinária. Tanto é que ela foi escolhida por Deus para ser o instrumento, o veículo para trazer a humanidade de Cristo aqui à Terra, do Messias. Mas com relação ao pecado, a gente sabe pelas Escrituras que Deus não comete pecado, Deus não erra, não peca. Né? Ele não pactua com o pecado, Deus não comete pecado, não comete injustiça, não comete transgressão, porque ele é santo, é uma qualidade ímpar de Deus. E a gente vê tudo isso na vida do Senhor Jesus. Ele chegou ao ponto de falar com as pessoas assim: se alguém quiser me acusar de pecado, vai lá, levanta alguém aí. Eu estou parafraseando aqui. No capítulo número 8 do Evangelho de João, a gente depara com aquele quadro, acho que é o capítulo 8 mesmo, daquela mulher que foi apanhada em adultério flagrante. A Bíblia fala que tanto o homem como a mulher deveriam ser punidos, mas a questão ali do machismo e tal, né, da hipocrisia, somente ela foi levada a Jesus. O que eles queriam? Pegar Jesus, porque já que ele está aqui e ele é a profecia de Moisés que falou que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, isso é citado no livro de Atos dos Apóstolos, está falando do Senhor Jesus. Já que ele está aqui, vamos ver se Moisés falou que essa mulher tem que ser apedrejada. Vamos ver se ele vai contradizer Moisés ou se ele vai falar que ela tem que ser livre. Então, o que Jesus falou? Ele falou assim: aquele que não tiver, alguém fala, esse tipo de pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz que todos eles saíram, do menor ou do maior ao menor, e ficou só Jesus e a mulher. E só ele tinha e tem a condição de condenar e de salvar, só Jesus, porque ele é o Santo de Deus. É incrível, gente, como que nós, humanos, a gente não consegue reconhecer a santidade absoluta do Senhor Jesus Cristo, quando até os demônios sabem disso. Né? O ímpio não reconhece, às vezes até algum crente, as seitas e heresias, eles não reconhecem. Jesus uma vez estava numa sinagoga e os demônios disseram: você é o santo de Deus, vieste aqui nos atormentar.
fora de tempo, eles reconhecem a santidade de Jesus, porque eles sabem quem é Jesus. E agora, Jesus diz para aquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles todos foram, Senhor. Ele falou assim, nem eu te condeno. Agora vá e não peques mais. Quer dizer, ele estava ali no sentido de, ele podia julgar, porque ele é o santo de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele escreve, parece que aos Coríntios, dizendo, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós. Não é pecador não, viu? Jesus é o santo de Deus, ele não tem pecado. Essa é uma condição única de Deus, da divindade. Todos nós, por natureza, somos pecadores. Jesus não tem nada de pecado. Nunca teve, nunca cometeu iniquidade, nunca cometeu engano. Ele é puro, ele é santo. Como disse João, o profeta, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O animal tinha que ser imaculado, não tinha que ter impureza, nada que o desqualificasse para servir como sacrifício. Assim era o Senhor Jesus, assim é Jesus. A santidade não foi colocada aqui, um atributo da divindade. Deus é o único, Kadosh, o santo. Os serafins clamavam quando Isaías viu, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha como que o Espírito Santo é maravilhoso. Você sabia que esse texto que Jesus fala em João, estou falando do Espírito Santo porque ele está nos guiando aqui, quando ele fala assim, que Isaías viu a minha glória, Isaías capítulo 6, quando os serafins clamavam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está falando de Jesus. Jesus estava lá no trono. Isaías teve essa visão. Você pode procurar lá no Evangelho de João. Santidade absoluta é uma característica única da divindade. E Jesus é santo. Prosseguindo aqui. A tradução do Novo Mundo. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Olha aí, Deus com D minúsculo. Escreveram Deus com D minúsculo, visto que o correto é o verbo é Deus, era Deus. Uma coisa interessante que eu falei aqui, eu citei 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, quando fala assim, o Deus desse século. Essas pessoas estão debaixo de trevas espirituais. Satanás obliterou, obscureceu o entendimento deles para que eles não conseguissem entender a revelação do Evangelho. Por isso que eles precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Você sabia que esse texto de 2 Coríntios, alguém traduz lá, que é o mesmo lá, é a mesma glória e iluminação de Gênesis, quando Deus fala assim, haja luz. Não tinha sol não, gente. Não é luz cósmica, é a glória de Deus que iluminou todo esse espaço, esse vácuo, e Deus chama a existência as coisas do nada. O Deus Todo-Poderoso que está lá em Romanos capítulo número 4. Deus chama a existência as coisas que não são. É o mesmo texto lá no original de 2 Coríntios, capítulo 4, que nós citamos aqui, ó, versículo número 4. Vamos lá conferir para a gente ver? Diz assim o texto, olha. Para que não vejam a glória ou a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quer dizer, é aquela mesma luz que Deus fala, haja luz, e as trevas foram dissipadas, as trevas do entendimento. Ok? Prosseguindo aqui, olha, grande Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui é a tradução do Novo Mundo, ó. É a tradução do Novo Mundo, do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A tradução bíblica é do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, as palavras estão juntas. Deus e Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, onde não existe no texto original grego, para desvincular a divindade do Senhor Jesus. Vamos apressar aqui. Aí os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas, monistas, não existe trindade nem Jesus.
Vocês estão vendo como é que nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo para orar para essa gente, para eles serem libertos, esses movimentos Hare Krishna, né? Esses movimentos, na verdade, eles vêm para obscurecer o entendimento das pessoas com relação ao Senhor Jesus. Olha o que diz, por exemplo, o Islã, o Alcorão, o Maomé lá, o que ele achava? Que Jesus é um profeta, como qualquer um, e até considerava o profeta do Islã lá como superior a Jesus. Eles reconhecem a historicidade de Jesus, que Jesus foi um personagem real, assim como os judeus hoje, né, que nós convivemos com eles. Não reconhece que nem ele morreu e nem ressuscitou. Ok? E outros grupos aqui, que são as religiões reencarnacionistas, que é os espíritas, o espiritismo, as religiões afros, né, descendentes que veio da África, candomblé, a umbanda, quimbanda, eles recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. Quem é que está por trás disso? Demônios, né? E por último aqui, olha, o Jesus dos reencarnacionistas não passa de mais um médio, um dos grandes mestres e filósofos. A Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, é o Deus em forma humana. Então aí os kardecistas, né, que é o Evangelho segundo Allan Kardec, que o nome dele não é esse, o nome dele é Ivan Hippolyte Rivail. Ele falou que ele era uma reencarnação de um poeta celta chamado Allan Kardec. Interessante que você nunca vai encontrar uma pessoa falar que é a encarnação de um vagabundo, de um cachaceiro, de um alcoólatra. Vai falar sempre que ele é a encarnação de Luís XV, de Napoleão Bonaparte, só de gente famosa. Então isso aí é coisa das trevas. Para a gente concluir aqui, qual que é a síntese do tópico número 3? Grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Isso aqui é obra de Satanás. Então que Deus nos abençoe. Eu espero ter somado e contribuído para o seu entendimento de como que Jesus é maravilhoso, de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é Deus, que Ele é digno de toda honra e de toda glória, de ser adorado. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que todo joelho se dobrará, toda língua haverá de confessar Jesus como Senhor para a glória de Deus Pai. Eu concluo aqui essa palavra, gente, porque a gente poderia falar aqui muito sobre a questão da divindade do Senhor Jesus. Eu conheço muito pouco sobre o grego, né? As línguas originais são as duas principais, o hebraico e o grego, Antigo e Novo Testamento, mas a tradução dos 70, a Septuaginta, que ela aconteceu no 2º século antes de Cristo, em Alexandria, foram 72, me parece, mais de 70, né? Escribas que eles traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego, na época de Alexandre o Grande, né? E os seus generais sucessores, por isso que chegou o Novo Testamento grego, o Antigo Testamento grego para o mundo da atualidade. Tanto é que no Novo Testamento você vai ver lá os judeus helenistas, né, que eram gregos. E a tradução do Antigo Testamento que eles usam, o original, quando fala de Senhor, que está falando de Deus, Jeová, é Kyrios. Eu acho que a pronúncia é essa. E quando você vai para o Novo Testamento, os escritores usam a mesma palavra em relação ao Senhor Jesus. Quando Paulo fala assim, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, ele usa a palavra do grego Kyrios, que se refere a Deus no Antigo Testamento. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que nós possamos continuar adorando, cultuando e glorificando e pregando esse Jesus maravilhoso. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, esta hora. Pai querido e eterno, nós oramos a Ti neste momento, somos gratos a Ti por tudo, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Glorificamos ao Senhor pela vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e pelo entendimento que o Senhor tem nos dado das Escrituras com relação a Ti, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Deus nos ajuda. Nós invocamos o nome de Jesus para todas as nossas dificuldades e problemas, sobre os enfermos,
Que o Senhor possa dar vitória à tua igreja, ao teu povo. Abençoe, visita agora, Senhor, cada vida e as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.